Será que em 2024 ainda tá valendo a pena cogitar investir nas ações da Klabin? Fica aqui porque no vídeo de hoje a gente vai pegar a lucratividade de 2023 para a gente fazer alguns cálculos de preço justo em relação a essas lucratividades e a gente vai também dar uma olhada em alguns indicadores para a gente visualizar se as ações podem estar interessantes, ao menos para estudo, e caso faça o seu perfil, você cogite se investe ou não nas ações. Como ações são de renda variável, independente dos resultados aqui, a gente sabe que mesmo que a gente entenda que a ação possa estar interessante, ela ainda poderia ter desvalorizações. E é por esse motivo que esse vídeo não será uma recomendação de investimentos. Mas se você já curtiu a ideia dele, senta o dedo aí no like e se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí. Então, para a gente iniciar, a gente está aqui nos resultados que a Klabin apresentou referente às lucratividades de 2023. Aqui é a DRE. Para você que não sabe, a DRE é um demonstrativo contábil onde contém receitas, custas, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma ação. A gente está aqui na linha das lucratividades e a gente consegue visualizar que em 2023 a Klabin trouxe uma lucratividade de 2 bilhões 847 milhões e que em 2022 ela tinha trazido 4 bilhões 688, ou seja, uma queda relevante aqui nas lucratividades. Porém, isso é normal quando a gente está falando de uma empresa ali que é mais tratada por commodity. E como ela tem essa influência do preço da commodity que sobe ou desce e dessa vinculação cambial com o dólar, dele subindo ou também desvalorizando, tudo isso influencia diretamente nos resultados da Klabin. E é por isso que ao longo do tempo ela pode estar operacionalmente igual, porém ter resultados diferentes. Vamos dar uma passada aqui primeiro no Investidor 10 para a gente visualizar alguns indicadores. Então aqui KLBN11, que são as ações e units da Klabin, no valor atual de R$ 22,04. Indicador de tempo de retorno de investimento, que é esse indicador PL, está na casa de 9,19, ou seja, um tempo de retorno de investimento na casa de 9 anos. Isso se a empresa mantiver suas lucratividades. Esse indicador aqui de 10 para baixo, a gente já considera ele interessante. Preço-valor patrimonial, aqui já seria uma relação de preço versus o valor de patrimônio da Klabin. Aqui ele gera uma sensação de que ela poderia estar cara em relação ao valor de patrimônio, porque digamos que ela tenha R$ 1 de valor de patrimônio, você estaria pagando R$ 2,14, ou seja, mais do que o dobro que a empresa tem. Mas esse indicador aqui, acima de 1, ele pode sim estar sinalizando que a empresa está cara, como ele também pode estar influenciado por uma certa recorrência de lucratividades, geração de caixa interessante e uma empresa que ela já é muito sólida, que ela já se provou no tempo e ela passa essa credibilidade para o investidor. Então é muito difícil de você validar apenas olhando para esse número. Eu gosto de olhar todos os resultados em conjunto e aí sim você consegue visualizar se esse indicador para cima de 1 ele está caro ou se é porque a empresa é muito sólida, traz muita segurança. E pro caso das ações da Klabin aqui, eu acredito que seja por a empresa já se provou muito ao longo do tempo e recorrência de resultados interessantes que a empresa consegue trazer. Mas é sempre bom deixar claro aquele detalhe de que, por ela ser influenciada por commodities e variações cambiais, tudo isso poderia influenciar nos resultados. Aí aqui na parte do dividend yield, que para quem não sabe é aquela partezinha do lucro que você recebe quando investe nas ações, ou seja, se você deixar de comer aquele Maczão ali, já investir nas ações da Klabin, você já passa a ter direito de receber essas lucratividades. Aqui está na casa de 5,51. Não é um dividendo muito interessante, mas de 5,51 para as ações da Klabin pode ser atrativo, a depender das partes da lucratividade que ela está sendo distribuída. E a gente consegue validar isso descendo um pouco aqui mais abaixo, vendo a parte do payout, que a gente vê que aqui ó, em 2022 teve um payout na casa de 35,36 e que em 2023 um payout na casa de 50%. Ou seja, se a empresa trouxer um dividendo de 5,50 distribuindo apenas 50%, se ela distribuísse a totalidade, teríamos um dividendo na casa de 10% para cima. Então assim, aquele dividendo de 5 e pouco, ele não é dos melhores, porém a empresa está retendo grande parte do capital para fazer reinvestimento. E isso não é ruim, porque às vezes ela faz reinvestimentos interessantes e eles melhoram essa sua lucratividade a médio e longo prazo. E aí sim o seu dividendo do futuro fica melhor. Aí agora que a gente já viu que os indicadores estão relativamente interessantes, que ela tem um retorno de investimento em um espaço de tempo atrativo, um dividendo interessante, principalmente porque ela pode aumentar esses payouts, ou mesmo que não aumente, ela faça reinvestimentos interessantes, e aquela relação de valor de patrimônio, a gente conseguiu visualizar que ela é muito mais puxada para segurança e solidez do que para uma empresa cara. Aí quando a gente vem aqui para a planilha para ver a relação de preço justo com base nas lucratividades, KLBN11 aqui no valor de R$ 22,04,
Valor de mercado de 24 bi 763 milhões. Aí aqui o lucro de 2023, que é aquele que a gente viu no início do vídeo, na casa de 2 bi 847. E é legal a gente lembrar que ela já trouxe lucratividades melhores e que também ela poderia trazer lucratividades piores, mas assim, se aumentasse ainda as lucratividades, tudo isso melhoraria. Indicador aqui de preço-lucro na casa de 8,7, ou seja, um retorno de investimento ali em algo entre 8 anos e meio a 9 anos, caso mantenha as lucratividades. Essa parte aqui do preço justo segura um pouco, vamos dar uma olhada primeiro ali na parte do dividendo esperado. Aqui está na casa de 7%. É porque eu comentei que de 7% para cima para dividendo é interessante? Não, eu vou colocar aqui também 10% para depois a gente ver como que fica. Primeiramente, é porque quando a gente utiliza como preço justo os dividendos que são pagos, a depender da quantidade de dividendos ou a depender dessa métrica aqui de dividendo esperado, aquele valor ali de preço justo, ele se altera. Então é por isso que eu coloquei aqui 7 e depois eu vou colocar 10%, porque depende do que você espera receber como dividendos, você como investidor das ações. E mais um ponto de observação é o detalhe aqui que não estamos nos guiando apenas pelo dividendo. Como a gente viu ali, a gente vai utilizar as lucratividades para fazer esse cálculo de preço justo, ou seja, estamos considerando tanto o dividendo pago quanto as lucratividades retidas que são reinvestidas para potencializar a operação. Porém, aqui para finalidade de preço, a gente está utilizando as duas, porque apesar de ele não vir parar no seu bolso, ele é seu por direito. Então, estamos utilizando esses dois para a gente ter um norteador de preço. Aí quando a gente põe aqui de 7%, ele fica com um preço justo na casa de 9,05 até R$ 36,20. Ou seja, esse valor aqui atual das ações, ele poderia estar sendo um valor relativamente ali descontado ou até mesmo no seu preço justo, porque como a empresa distribui 50%, que a gente conseguiu visualizar, o valor aqui de preço justo de 50% é na casa de 18,10. Ou seja, seria meio que ali um preço justo com base nas lucratividades que a empresa está trazendo. Mas isso é sempre vinculado com essa manutenção dessas lucratividades. Caso as lucratividades piorem, todo esse cenário aqui mudaria. Aí quando a gente coloca aqui 10%, os valores ali mudam e a gente faz uma relação de risco-retorno mais interessante, porque a gente estressa um pouco mais o modelo. Aí com 10% os valores ficariam na casa de 6,34 até 25,34. Ou seja, o valor atual, se a gente se guiar por essa métrica de pagando apenas 50%, ele já estaria caro. Porém, se a gente se guiar por essa questão de dividendos, tanto reinvestimentos, meio que também ele seria ali um valor na casa do preço justo, porque aqui a gente conseguiu visualizar que ficaria na casa de 25,34. E ali também está um dividendo na casa de 10%, fica bem estressado o modelo, porque é uma métrica de dividendo bem exigente. Então, com base naqueles 7%, a gente conseguiu visualizar que, se mantiver as lucratividades, o valor que as ações da Klabin estão trabalhando, ele poderia ser ali num preço justo ou até mesmo descontado. E que caso o cenário econômico se estabilize, os resultados dela sejam positivos, ela tenha essa manutenção ou até mesmo crescentes, poderíamos ter valores de valorização ali na casa de R$ 30 a R$ 36 reais. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, e se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. Era isso e abraços!